Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa mentoria, hoje teremos a aula de número 12. Estudaremos os números decimais. E quem são esses números, pessoal? Quem são esses números decimais? O número decimal é aquele número que tem vírgula, só isso. Por exemplo, todos esses aqui, pessoal, são números decimais. São exemplos desse tipo de número. E se vocês perceberem, esses números, eles têm uma certa estrutura. Como assim? Preste bem atenção. Quando vocês olham para um número 40,12, percebam que ele tem um número que está antes da vírgula e um número que está depois da vírgula. Não é assim? Esse número que está antes da vírgula, pessoal, a gente chama de parte inteira. E o número que está depois da vírgula, a gente chama de parte decimal ou parte fracionária. É isso que faz com que esse valor, se chame aí um número decimal. No caso, o 40,12. Então, aqui a gente pode chamar de parte decimal ou fracionária. Aí eu pergunto para vocês, por que fracionária? Porque, pessoal, é uma parte que não representa um inteiro no todo, entendeu? Só representa uma parte dele. É daí que a gente vai também conseguir relacionar esses números decimais com frações. Então, aqui nós temos, a estrutura de um número decimal. Ele é composto por uma parte que é inteira, ou seja, antes da vírgula, e uma parte que é decimal, que vem depois da vírgula. Essa é a estrutura. Temos aqui a vírgula, ela quem divide, a estrutura aí do número decimal como sendo parte inteira e parte decimal. Agora, pessoal, percebam uma coisa. Quando a gente tem esse número aqui, nós temos que o 3 é a unidade, Ele representa as unidades. O 2 é a dezena. O 1 a centena, E veja que nós temos mais, Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim sucessivamente. E como é que vai funcionar nos números decimais? Será que os algarismos que compõem lá a parte decimal terão nomes também? Com certeza. Vamos ver isso agora. Eu vou colocar um exemplo aqui de número decimal para a gente entender direitinho como é que funciona, certo? Então, imagine que eu tenho aqui um número. Imagine que eu tenho esse número aí, certo? Então, veja. O meu número 2 aqui, pessoal, ele é a parte inteira, certo? Como a gente já viu. Ele é a parte inteira. O número 1, que é o primeiro número que vem após a vírgula, ele vai representar aqui os décimos. O número 4, que é o segundo número após a vírgula, ele vai representar os centésimos. O número 6, ele vai representar os milésimos. O número 8, ele vai representar os décimos de milésimos. O número 9 aqui, ele vai representar os centésimos de milésimos. E o 5 aqui, ele vai representar os milionésimos. Então,
cada algarismo que compõe lá a parte decimal do número decimal vai ter um nome. Para cada casa ali, nós vamos ter um nome. A primeira é décimos, a segunda centésimos, a terceira milésimos, quarta décimos de milésimos, quinta centésimos de milésimos e a sexta milionésimos. Continua? Sim, continua. Mas para a banca DMTech, acredito que não vai ser necessário, certo? Então, tenha sempre essa representação em mente, até porque nós vamos utilizá-la para ler números decimais, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui para ver como é que a gente lê um número decimal. Então, puxando aqui, vamos pegar aquele exemplo. Esse número decimal aqui que nós trabalhamos. Então, como é que a gente vai ler aqui esse número decimal? Então, é sempre assim, olha. O número que representa a parte inteira, a gente sempre vai escrever o nome dele e o nome inteiros. Então, aqui tem que ser assim, olha, 40 inteiros. Porque o 40, né, representa lá a parte inteira. A vírgula, a gente vai colocar um i. E o quê? Como é que eu vou descrever aqui a parte decimal? Aí você vai ter que fazer o seguinte. Olha, o número que está na parte decimal, ele parou em qual casa? Parou na dos décimos? Não. Parou na dos centésimos, concorda? Aqui é a casa dos centésimos. Então, a dica é essa. Se o número parou na casa dos centésimos, o que é que você vai fazer? Que número é esse que nós temos aí depois da vírgula? Não é um 12? Então, a gente vai colocar 12 centésimos. Preste bem atenção nessas duas coisas. Por que foi a palavra 12? Porque foi o número que apareceu depois da vírgula, né? Vou colocar aqui número que apareceu após a vírgula. É o 12. E por que nós colocamos a palavra centésimos? Centésimos foi porque o número que apareceu depois da vírgula parou na casa dos centésimos, beleza? Então, ali nós temos 12 centésimos. Porque o número após a vírgula parou na onde? Parou na casa de quem? Dos centésimos. Então, estejam sempre atentos a isso aqui, na leitura e escrita de um número decimal, certo? Então, aqui é como se lê. Como se lê um número decimal. Parte inteira, escreve o número inteiro e a palavra inteiro, né? Vírgula pelo i, e depois você escreve o nome do número que aparece depois e a casa, né, onde ele parou. Se parou nos centésimos, centésimos. Se parou nos milésimos, milésimos. Por exemplo, vamos colocar mais um aqui. Vamos colocar aqui em cima. Se eu escrever esse número aqui, olha, 1,0045, né? Como é que eu vou ler esse número? Um inteiro e 45 45 o quê? Onde foi que o número parou? O número parou nessa casa. É a quarta casa após a vírgula, não é assim?
Veja que aqui, olha, a quarta casa após a vírgula é a casa dos décimos de milésimos. Então, aqui eu vou colocar 45 décimos de milésimos. Beleza? Então, fique sempre atento aí a essa questão da escrita. Agora, vamos para algumas observações. A primeira delas, pessoal, é o seguinte. Todas as vezes que você tiver um número decimal que não tem parte inteira, só tem parte decimal, você só precisa escrever por extenso a parte decimal. Então, como é que vai ficar aqui? Veja que o número parou na casa de quê? Dos centésimos, não é isso? Então, aqui só vai ficar 31 centésimos. Beleza? Então, eu não preciso colocar zero inteiros, jamais, certo? Só escrevo a parte decimal. A segunda observação é o seguinte. Quando a gente escreve, por exemplo, o número 15, se eu escrever o 15 assim, ó, eu alterei alguma coisa? E aí? Ele deixa de ser 15, porque eu escrevi como sendo 15,0? Não. Então, quando eu acrescento esse zero aí, eu não estou alterando nada no meu resultado. Sendo assim, pessoal, esse 15, ele é um número natural, como nós vimos. Ele é também um número inteiro, né? Lembrem-se disso. Mas também eu posso ver ele como um número decimal. Basta a gente olhar para o 15 como sendo 15,0. É por isso que eu sempre digo, se você tem um número inteiro, ele tem sempre vírgula, só que não está visível. Basta você acrescentá-la. Então, eu posso colocar vírgula e quantos zeros eu quiser aqui, eu não vou alterar o meu resultado. Ou seja, tanto faz eu escrever 23 ou 23,0. Sendo assim, pessoal, a terceira observação é justamente essa propriedade. Se você tem um número decimal, por exemplo, 1,25, isso aqui é a mesma coisa que 1,250, que é a mesma coisa que 1,2500 e assim sucessivamente. Ou seja, quando você acrescenta, sai acrescentando zeros no final do número decimal, você não altera nada, continua sendo o mesmo valor. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre as operações com números decimais. E a primeira delas vai ser a adição. Vamos pegar um exemplo para facilitar. Imagine que a gente queira calcular a seguinte adição. 3,54 mais 2,19. Aqui, pessoal, vai funcionar como nós vimos lá nos números naturais. A única diferença que a gente tem que se atentar aqui é com relação à posição da vírgula. Independente da quantidade de algarismos que tem o número, você sempre tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Isso aqui sempre. Então, como é que nós vamos armar aqui? Vai ficar 3,54 mais 2,19. Veja que as minhas vírgulas estão uma abaixo da outra, na mesma posição, certo? E depois nós vamos somar normalmente, como lá nos números naturais. E até no resultado, a vírgula tem que ficar na mesma posição, ou seja, vírgula abaixo de vírgula, tanto nas parcelas como no resultado também. Por isso, a vírgula fica aqui, ó. Agora, vamos ver mais um exemplo. Imagine que agora a gente queira calcular a seguinte adição. 1,5 mais 3,89 mais 2,003. Imagine que a gente queira calcular isso aqui. Perceba que no exemplo anterior, o número de casas decimais eram iguais, tanto para o primeiro número como para o segundo, né? Aqui nós já temos
quantidades diferentes, né? Mas independente disso, nós vamos ter que colocar vírgula abaixo de vírgula. Então aqui vai ficar 1,5, 3,89, 2,003. Essa é a continha que nós vamos ter que fazer. Aí vocês poderiam perguntar, e esses espaços aí? Lembrem-se, é só a gente acrescentar zero. Eu não vou alterar nada, como nós vimos aqui na observação 3. Pronto, então aqui é só somar. 3, 9, 13 vai a 1, 5, 6, 7. E novamente, vírgula abaixo de vírgula também no resultado. Então a adição é apenas isso. Agora vamos falar da subtração. A subtração, pessoal, vai funcionar como na adição. A única diferença aqui vai ser a operação, só isso. Mas nós vamos ter que fazer vírgula abaixo de vírgula tanto nas parcelas como no resultado final. Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que vocês queiram fazer a seguinte subtração. Calcule 7,28 menos 1,32. Então, aqui, nós temos que colocar vírgula abaixo de vírgula. E vamos fazer a subtração normalmente, como se a gente estivesse fazendo 728 menos 132, como lá nos números naturais. Então, aqui vai dar 6. Aqui a gente pega 1 emprestado, se tornando o quê? 12. 12 menos 3 fica 9. Aqui fica 6, né? 6 menos 1, 5. E vírgula abaixo de vírgula. Simplesmente isso, certo? Como eu falei, é como se a gente estivesse fazendo 728 menos 132. Faz essa continha, obtém o resultado e depois coloca vírgula abaixo de vírgula no final. Só isso. Mais um exemplo. Calcule 7,286 menos 0,65. Novamente, vírgula abaixo de vírgula. Por mais que falte casa, como faltou aqui. E quando falta, o que é que você pode fazer? Pode acrescentar um zero sem medo. E aqui a gente faz a continha. 6 menos 0, 6. 8 menos 5, 3. Pega um emprestado aqui, porque não dá para tirar 6, né, desse 2. Então, pega um emprestado aqui, aqui se torna 12. E aqui fica 6. Então, 12 menos 6, 6. E 6 menos 0, 6. E vírgula abaixo de vírgula. Simplesmente isso que vocês vão fazer aí na subtração. Agora nós vamos falar sobre a multiplicação com números decimais. Aqui também, pessoal, é super simples. Vamos pegar um exemplo que vocês vão entender aí facilmente. Imagine que vocês queiram multiplicar, né, 4,26 vezes 2,3. Imagine que vocês queiram fazer aí essa multiplicação. A armação da conta aqui, pessoal, não importa a posição da vírgula. Você pode armar do jeito que você quiser. Então, eu vou colocar aqui 4,26 e 2,3, multiplicando aqui. Vocês podem armar do jeito que vocês quiserem. Pessoal, vamos multiplicar como se fosse 426 vezes 23, normalmente. Pula uma casa, né? E continua a multiplicação. Soma normalmente as parcelas. Pronto. Depois que você obtém o resultado final da multiplicação, agora você vai avaliar onde é que vai ficar a vírgula. Veja só. Observe que o primeiro número, ou seja, a primeira parcela da multiplicação, tem duas casas decimais. E o segundo número, ou seja, a segunda parcela da multiplicação, tem apenas uma casa. Então, duas casas decimais e uma casa decimal aqui. Ou seja, no total, nós temos quantas casas? 3 casas.
Sendo assim, pessoal, no resultado que você obteve na multiplicação, partindo da sua direita para sua esquerda, é que você vai posicionar a vírgula. Só que você vai andar quantas casas? 3 casas. Então, você vai sair daqui da direita para a esquerda e vai posicionar a vírgula aí. Ou seja, eu vou andar 1, 2, 3 casas decimais da minha direita para a minha esquerda. E vai ser aqui onde eu vou colocar a minha vírgula. Ou seja, aqui, ficando 9,798 como o resultado da multiplicação. Tranquilo? Então, vocês multiplicam normalmente os dois valores, né? Avalia quantas casas decimais você tem, juntando todas as parcelas da multiplicação. Nesse caso aí, nós tínhamos 2 na primeira, com uma na segunda, 3, e anda 3 casas da direita para a esquerda no resultado final, posicionando a vírgula ali onde você parou. Como nós paramos depois do 7, a vírgula ficou posicionada ali. Então, é sempre assim que vai funcionar a multiplicação de números decimais. Vamos fazer mais um exemplo. O meu objetivo agora é calcular 0,23 vezes 0,007. Aqui, pessoal, a dica que eu dou para vocês na hora de armar, deixe sempre embaixo o número que tem a menor quantidade de casas decimais. Então, é mais vantagem eu fazer essa multiplicação aqui em questão de tempo do que o contrário, do que eu fazer 0,23 vezes 0,007. Vai dar o mesmo valor? Vai. Só que em questão de tempo, essa daqui tem mais vantagem, porque nós vamos ter apenas 3 parcelas na soma. Vamos lá. E aqui nós temos o nosso resultado final, certo? Como nós tínhamos lá 5 casas decimais no total, né? Olhando para as duas parcelas, aí nós andamos 5 casas no resultado aqui final, né? Da direita para a esquerda. Tranquilo? Agora vamos falar sobre a divisão de números decimais. Pessoal, aqui na divisão vai funcionar sempre da seguinte forma. Vamos ver um exemplo. Olhe, imagine que vocês queiram dividir 7,2 por 1,8. Percebam que nesse exemplo que nós pegamos, né, a quantidade de casas decimais de ambos os números são iguais. Nós temos uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a vírgula em ambos os números e andar até o final dele. Olhe, aqui a vírgula vai cair aqui e esse vai cair aqui, se tornando o quê? Se tornando 72 dividido por 18. Pessoal, dividir 7,2 por 1,8 é o mesmo que fazer essa divisão. Isso porque nós andamos a mesma quantidade de casas decimais em ambos os números, beleza? Então, aqui é só a gente fazer a continha. 72 dividido por 18. Se vocês verificarem, vai ver que vai ser 4. 4 vezes 8, 32. Vai a 3, 4 com 3, 7. Então, 4 aqui, menos 72, 0. Tranquilo. Então, o resultado dessa divisão aqui é 4. Que caso é esse? É o caso em que ambos os números têm a mesma quantidade de casas decimais. Agora, por que eu quis começar por esse exemplo? Porque a gente sempre vai fazer isso nos demais. Em qualquer divisão de números decimais, nós vamos ter que andar com a vírgula até o final do número. Aí vocês poderiam perguntar, professor, se eu estou aqui com 7,2, peguei a vírgula, andei até o final dele, eu teria que escrever ele assim, 72, posso acrescentar um zero aqui? Pode, mas é como eu falei para vocês, 72,0 é a mesma coisa que 72. Então, se você tem um número decimal lá, por exemplo, 1,08,
e você vai andar com a vírgula até o final dele, você não precisa colocar o zero. Você anda, né, uma, duas casas, se tornando aqui 108, certo? É isso que a gente sempre vai fazer aqui. Vamos para mais uma situação. Agora aqui é a situação em que ambos os números decimais não têm a mesma quantidade de casas decimais. Vamos pegar um exemplo. 7,2 dividido por 0,09. O que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? A ideia, nessas situações em que ambos os números não têm a mesma quantidade de casas decimais, é você tentar igualar essas casas decimais. Como? Acrescentando zero. Lembre-se que isso não altera. Então, pense aqui comigo. Se você tem 7,2 e quer dividir por 0,09, você tem que tentar igualar essas casas decimais. E você vai se basear sempre por quem? Porque tem mais casas decimais, que é, nesse caso, 0,09. Como ele tem duas, então o outro você vai tentar deixar duas casas decimais. Sendo assim, basta você acrescentar um zero aqui. Pronto! Agora os dois valores têm a mesma quantidade de casas decimais. E agora o que é que você vai fazer? Vai fazer o mesmo processo que você fez ali na situação 1. Vai andar com a vírgula até o final do número para ela desaparecer. Então, nós vamos andar aqui, olha, duas casas, se tornando 9. E aqui nós vamos andar duas casas, se tornando 720. Ou seja, vai ficar aqui 720 dividido por 9. Tranquilo? Esses zeros na frente do 9 eu não preciso colocar. Então, é isso que nós vamos dividir aqui. 720 por 9. Aqui vai dar 8. 8 vezes 9, 72. Então, menos 72. 0. Pessoal, quando sobra um zero aqui para você baixar e aqui embaixo já tem resto zero, você não precisa baixar. Você coloca aqui no quociente. Tranquilo? Já vá guardando essas regrinhas. Lembre-se, todas as vezes que você quer baixar um zero, sendo que lá embaixo o resto deu zero, não precisa baixar. Coloque no quociente. Tranquilo? Então aqui, pessoal, o resultado dessa divisão foi 80. E eu digo a vocês que é importante vocês entenderem bastante essas duas situações, pois vocês vão utilizá-las na maioria das divisões de números decimais. Vamos continuar com as nossas situações. Agora vamos para a situação 3. A situação 3, pessoal, é uma divisão de dois números naturais. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender bem como é que vai funcionar. Olha, imagine que você tenha 30 e quer dividir por 8, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a continha. Eu tenho 30 e quero dividir por 8. Bom, aqui a gente pode ir por 3. 3 vezes 8 dá 24. Pega um emprestado aqui, vai dar 10 menos 4, 6. Aqui fica 2, menos 2, 0. Pessoal, chegamos em uma situação em que o resto é menor do que quem? Menor do que o divisor. Nesse tipo de situação, veja que não dá para dividir. Eu não posso pegar o 6 e dividir por 8. Mas como nós estamos estudando números decimais, a gente vai continuar essa divisão aí. Tranquilo? Vamos continuar essa divisão. Então, o que é que nós vamos fazer quando a gente chega nesse tipo de situação? A gente acrescenta uma vírgula no quociente e coloca um zero aqui no resto. Lembre-se, essa vírgula ela é valiosa. Ela dá para a gente a permissão de colocar apenas um zero quando a gente necessitar, certo? Apenas um. Então, vamos continuar aqui que vocês vão ver. Olha, 60 dividido por 8, aqui a gente vai ter que ir por 7, dá 56. Então, menos 56 e dá resto 4. Aqui, 0, né? Porque pega um emprestado aqui, fica 10, menos 6, 4. Aqui fica 5, menos 5, 0. Beleza. Chegamos novamente na situação em que o meu resto não dá para dividir pelo meu divisor. Mas, pessoal, como nós já temos a vírgula aqui, eu não preciso colocar mais vírgula, até porque um número decimal só pode ter
uma única vírgula. Mas é como eu falei para vocês, essa vírgula nos dá o direito de acrescentar apenas um zero quando eu precisar. E veja que eu estou precisando aqui, porque 4 não dá para dividir por 8. Então, a vírgula me dá a permissão de acrescentar um zero aqui. Ficando 40 dividido por 8, que dá 5. Menos 40, termina a minha divisão. Ou seja, 30 dividido por 8 dá o número decimal 3,75. Então, o que é que a gente tira dessa situação? É que eu posso acrescentar um zero. Posso. Quando? Quando o resto é menor que o divisor. Porém, para eu acrescentar esse zero, eu tenho que colocar uma vírgula no quociente. Lembre-se, a vírgula é quem me dá a permissão para eu colocar um zero quando eu precisar. Apenas um, certo? Então, não esqueça de colocar a vírgula no quociente. Aqui é a nossa situação 3. Vamos para a próxima situação. Situação 4. Nessa situação, veremos quando a vírgula não é o suficiente para poder dividir. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar um exemplo para ver na prática. Vamos dividir 6,14 por 2. Perceba que esses números aí, eles não têm a mesma quantidade de casas decimais, não é verdade? Mas aí o que é que nós temos que fazer? Temos que igualar essas casas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mexer apenas no 2. Eu vou colocar a vírgula aqui, que eu não estou alterando nada, e vou colocar 2 zeros. Pronto. Temos duas casas aqui e duas casas aqui. E agora o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer a vírgula desaparecer, né? Então, vamos andar duas casas aqui e duas casas aqui. Se tornando qual divisão? 614 por 200. Beleza? Então, essa é a divisão que nós vamos fazer aqui. Veja só. 614 dividido por 200. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Eu vou por 3. Dá 600. Então, menos 600 dá resto 14. Eita, eu não tenho ninguém para baixar. E veja que 14 não dá para dividir por 200. Então, pela situação 3, eu posso acrescentar uma vírgula no quociente para poder colocar um zero aqui no resto. Mas veja, pessoal, que mesmo colocando a vírgula, ela só dá para a gente a permissão de colocar um zero, não é isso? Eu só posso colocar apenas um. Só que eu coloquei e não foi o suficiente. Veja que 140 não dá para dividir por 200. Nesse caso, o que é que você tem que fazer? Você precisa de outro zero, não é verdade? Então, o que é que vai acontecer? Pessoal, quando você coloca a vírgula e você usa aquele zero que ela permitiu, que é apenas 1, e ainda não é suficiente, você pode colocar um zero aqui, mas você vai ter que colocar um zero aqui no quociente, beleza? Então, você coloca um no resto e o outro no quociente. Vamos supor que vocês precisassem de mais dois zeros, então vocês teriam que colocar 2 zeros no resto e 2 restos no quociente, certo? Tem que ser de modo equivalente. Isso por quê? Isso porque você já usou o zero que a vírgula tinha permitido você usar. Tranquilo? E aqui a gente continua a divisão. Vai por 7, que dá menos 1.400. E aí a gente termina a divisão. Ou seja, essa divisão aqui dá 3,07. Situação 5. Quando mesmo baixando, não dá para dividir. Vamos ver alguns exemplos para entender bem essa situação 5. O primeiro exemplo é 888,8 dividido por 1,1. Como esses dois números têm a mesma quantidade de casas decimais, então basta a gente andar uma aqui e outra aqui para sumir com a vírgula, né? Então, vai ficar 8.888 dividido por 11. Então, vamos lá. Nessa situação aqui, pessoal, vamos dividir para ver como é que vai ser, certo? Olhe, a gente pode ir por 8, né?
Isso aqui vai dar 88, então menos 88. Aqui dá 0, aqui dá 0. Baixei o 8. Eu baixei o 8 e mesmo assim o 8 não dá para dividir por 11. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar outro número se tiver. Veja que tem. Tem um 8 lá. Só que veja que eu já tinha baixado um 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pessoal, todas as vezes que você baixa, não dá para dividir, você vai ter que baixar de novo, você acrescenta um 0 no quociente. Acrescenta um 0 no quociente para poder baixar o outro valor. Ah, professor, imagine que agora, né, eu baixei um, aí, beleza, não deu para dividir. Aí acrescentei um 0 para baixar o outro, só que ainda assim não deu para dividir e eu tenho alguém para baixar ainda. Então você tem que acrescentar mais um 0 para poder baixar o terceiro valor, certo? É sempre de modo equivalente. Coloca um 0 para poder baixar um, deu para dividir, continua a divisão. Se não deu e ainda tem alguém para dividir, você acrescenta um 0 para poder baixar mais um, beleza? Então aqui é o seguinte, para eu baixar mais o outro 8 aí, eu tive que colocar um 0. Agora sim dá para dividir e eu continuo a minha divisão. Aqui eu vou por 8 e vem menos 88, resto 0 e termino a minha divisão. Ou seja, aqui dá 808 como resultado. Beleza? Então lembrando, se você baixa e não deu para dividir e ainda tem alguém para baixar, coloque um 0 para poder baixar esse alguém, beleza? Se der para dividir, continua a divisão. Se não der, aí você tem que ver o que é que você pode fazer. Tem alguém para baixar ainda? Tem, então você vai ter que colocar outro 0 para poder baixar esse alguém. Ah, professor, e se não tiver ninguém para baixar? Aí a gente vai para o próximo exemplo para você entender como é que você vai fazer. Imagine que a gente queira dividir aqui 88,88 por 1,1. Perceba que nós não temos casas decimais iguais, né? Então, vou ter que acrescentar um 0 aqui. Pronto. Como eu tenho, agora eu vou ter que andar 1, 2 e aqui 1, 2. Se tornando qual divisão? 8.888 dividido por 110. Vamos fazer aqui essa continha. 8.888 por 110. Aqui eu posso ir por 8, vem menos 880, sobra 8 aqui, 0, 0. Pessoal, estou baixando esse 8. Perceba que eu baixei e mesmo assim não deu para dividir. O que é que eu vou fazer nesse caso? Eu vou acrescentar somente um 0 para poder colocar um 0 aqui? Não. Eu só acrescentaria um 0 se eu tivesse alguém para baixar aqui. Mas veja que eu não tenho. Então, o que é que eu vou ter que acrescentar? Pessoal, como vocês não têm ninguém para baixar, vocês vão ter que acrescentar um 0, para poder acrescentar esse 0 aqui. Então, recapitulando, se você baixou o 8, não foi o suficiente para dividir e não tem ninguém para baixar aqui, você tem que acrescentar um 0, para poder acrescentar um 0 aqui. Certo? E aí, continua a divisão normalmente, dando menos 880 e tendo o resto 0. Ou seja, o resultado dessa divisão é 80,8. Então, lembrando, pessoal, se você baixou, né, e mesmo assim não foi suficiente e não tem mais ninguém para baixar, vocês têm que colocar no quociente o 0, para poder acrescentar um 0 lá no resto. Tranquilo? Então, se liguem nessas situações aí, referente à situação 5, que é um pouquinho delicada. E para terminar as nossas situações com relação à divisão, vamos ver a situação 6. E essa situação, pessoal, é a situação em que você coloca 0, no início da sua divisão. Vamos pegar um exemplo para a gente entender direitinho como é que vai funcionar. Imagine que você queira dividir 1 por 2.
né? Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai armar aqui 1 dividido por 2 e veja que não dá para dividir, não é isso? Como não dá para dividir, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que acrescentar um zero aqui. Porém, para você acrescentar um zero ali no dividendo, você tem que acrescentar um zero vírgula aqui no quociente. Por quê? Porque, pessoal, é o início da divisão. Você precisou de zero no início da divisão. Então, todas as vezes que você precisar de zero no início da divisão, tem que colocar um zero vírgula no quociente. E aqui agora dá para dividir. Vai por 5, menos 10, resto 0. Ou seja, o resultado dessa divisão é 0,5. Agora vamos ver mais um exemplo, né, onde você vai ter que adicionar mais zeros aí. Mas estaremos aqui na mesma situação 6. Outro exemplo aqui. Aqui eu vou chamar de exemplo 1 e aqui eu vou colocar exemplo 2. Imagine que vocês queiram dividir agora 0,01 por 2. Perceba que esses dois números têm quantidade de casas decimais diferentes, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Vou ter que igualar essas casas. Então, vou colocar 1,00 aqui. Beleza? E agora, o que é que nós vamos ter que fazer? Eu vou ter que andar duas casas aqui e duas casas aqui, se tornando o quê? 1 dividido por 200. Vamos armar essa continha aqui, olha. 1 dividido por 200. Veja que 1 não dá para dividir por 200. Como é início de divisão, eu tenho que colocar um zero vírgula aqui para poder colocar um zero aqui no quociente. Vou colocar com outra cor, 0. Só que veja que mesmo assim não foi o suficiente. 10 não dá para dividir por 200. Como eu já iniciei a divisão e já coloquei a vírgula lá, aí eu só vou fazer o quê? Acrescentar um zero aqui e outro zero aqui. Só que mesmo assim, ainda não foi suficiente dividir. O que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que colocar mais um zero lá e outro zero aqui. Pessoal, tem que ser de forma equivalente. Um lá, um aqui. Um lá, um aqui, certo? Agora dá para dividir. Vai por 5 e aqui dá menos 1.000. Resto 0. Ou seja, o resultado dessa divisão foi 0,005. Então é isso, pessoal. Nós vimos aí diversas situações, né, em relação aos números decimais. Essa aula ficou um pouco extensa, mas eu quis mostrar para vocês diversas situações que vocês podem encontrar em relação à divisão aí na banca ADM-Tec. Veja que ela gosta muito de colocar números decimais em suas questões. E veja que tem muitas divisões embutidas nessas questões da banca. Então, é importante, né, ver direitinho essas situações e eu peço a vocês que anotem no caderno direitinho todas essas regrinhas que eu falei aqui nessa parte do vídeo, na parte das operações. Adição, subtração e multiplicação é tranquilo. Agora, a divisão tem que ter um pouquinho mais de cuidado, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.